Olá, provavelmente você está vendo a reprise dessa live e hoje eu vou te contar como amenizar os exageros cometidos durante a Páscoa, tá? Então, se você passou pela Páscoa, exagerou, comeu muito chocolate, né? E agora tá desesperado, não sabe o que fazer, né? Não sabe o que fazer aí para correr atrás do prejuízo. Fica comigo e assista essa live até o final que eu vou te contar o que você precisa fazer, como que deve ser a sua alimentação, né? O que você precisa fazer para voltar à sua alimentação normal e não se desesperar, tá bom? Então, fique comigo e assista até o final. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindas a mais uma live. Dá só uns minutinhos aqui para o pessoal ir entrando e aí nós já vamos dar início, tá? A nossa live. Boa noite, Nica. A Nica tá sempre aqui, sempre presente nas lives. Muito bom ter você por aqui. Só por favor, gente, me deem um retorno aqui no chat. Se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá bom, tá? Se tá bem claro, se vocês estão conseguindo me ouvir com qualidade, tá bom? Só deem aí um feedback aí pra mim, se vocês estão me ouvindo perfeitamente. E lembrando, gente, que quem não puder, tá? O bom é vocês estarem ao vivo comigo, tá? Porque quando vocês estão ao vivo, a gente consegue trocar, né? Trocar experiências, vocês podem mandar perguntas diretamente aqui pra mim. Então, fiquem ao vivo, que é melhor, porque a gente consegue ter uma interação maior. Mas, se por acaso vocês não puderem, né, ficar ao vivo aí durante toda a live, não tem problema, porque essa live vai ficar gravada, tá? Ah, obrigada. Obrigada, Nica, por ter respondido. Que bom que o áudio tá ok. Então, essa live vai ficar gravada, tá? E assim que a gente finalizar, assim que nós terminarmos essa live, já vai ficar disponível lá no meu feed para que vocês possam assistir aí quantas vezes vocês quiserem. Lembre de compartilhar, né, com amigos, parentes, que vocês sabem que estão desesperados aí, passou a Páscoa, né, o pessoal tá desesperado, não sabe o que fazer para correr atrás do prejuízo, tá? Então compartilha aí com essa pessoa que você sabe que vai ser muito importante receber esse conteúdo, tá certo? Bom, então, né, sem mais demoras, vamos ao que interessa, que é o nosso tema fatídico da live de hoje, né? Eu já escolhi o tema da Páscoa, né? Justamente porque, gente, se vocês soubessem quantas pessoas vieram falar comigo aí depois, né, desde segunda-feira, depois dos exageros da Páscoa, nossa senhora! A Jaque também tá dando boa noite aqui. Boa noite, Jaque. Seja muito bem-vinda. Muito bom ter você por aqui. Obrigada por você estar presente aqui na live, né? Obrigada pela presença de todas, né? Todas as pessoas que estão aqui na live, muito obrigada pela presença. Bom, então, gente, eu escolhi esse assunto porque foi uma polêmica. Vocês não têm ideia de quantas mensagens eu recebi entre segunda, terça e hoje, do pessoal falando dos exageros da Páscoa. Carol, eu tô desesperada, eu não sei o que fazer, porque eu exagerei demais na Páscoa, e agora eu subi na balança, eu tô pesando 2 quilos a mais, meu Deus, o que eu faço, né? Eu tô desesperada, eu vou parar de comer, eu vou viver de suco detox. Então, assim, ó, pra que, né, eu consiga esclarecer aí pra todo mundo, porque eu tenho certeza que é um tema que tá deixando muita gente aflita, né? Muita gente aflita, muita gente preocupada, não sabe o que fazer. Então, é exatamente isso que nós vamos conversar aqui hoje, tá? Bom, a Páscoa, assim como várias datas comemorativas, né? Mas a Páscoa, o pessoal acaba se desesperando mais porque a oferta de doces de chocolate, ela fica muito grande, né? Então ganha lá ovo de Deus e o mundo, da família, dos amigos, e quando vê no final, né, quando termina lá o dia, na segunda-feira, tá com estoque de ovos lá, de chocolate, você fala, meu Deus, não sei o que fazer. E aí o exagero vem mesmo, porque você fica com aqueles ovos lá estocados, já come muito no dia da Páscoa e depois acaba comendo demais nos outros dias, e aí o desespero bate, tá? E quais são as maiores queixas que eu tenho ouvido aí durante todos esses meus anos aí de atendimento, né? Que provavelmente deve ser a sua queixa também. O pessoal acaba comendo demais, cometendo muitos exageros na Páscoa. E aí, quando chega durante a semana, né? Essa semana posterior à Páscoa, quer compensar, né? Todos os exageros que cometeu lá na semana da Páscoa, quer compensar
em 2 dias, tá? Primeiro erro clássico que as pessoas cometem é vir da Páscoa, um dia depois da Páscoa, lá na segunda-feira de manhã, se pesar. Eu vou contar uma história de uma paciente minha, que não foi a única, tá? Eu recebi várias, mas eu vou contar essa história específica só para vocês verem se vocês se identificam aí com essa história também. Ela veio consultar, né, na segunda-feira, desesperada. Carol do céu, eu perdi todo o meu processo. Nossa, porque, meu Deus, eu exagerei na Páscoa, eu comi muito chocolate, eu bebi e tal. E agora eu fui me pesar hoje cedo e eu tô com 2 quilos a mais, quase 3 quilos na balança. Ah, porque eu engordei tudo, porque agora tá tudo perdido, porque eu não quero mais comer, porque hoje eu já não comi nada, eu só tomei suco detox, porque o que eu preciso fazer? Gente, esse é o maior erro. É você querer compensar o exagero de um dia, tá? E eu não tô falando só da época da Páscoa, tá? Eu tô citando a Páscoa agora, porque foi o que, né, o feriado que acabou de vir, e porque a Páscoa, ela tem uma oferta de doces muito maior do que os outros, né, do que os outros feriados. E também por ser um feriado prolongado, né, que vem de sexta até domingo, então o pessoal já começa o exagero lá desde sexta-feira, desde quinta-noite, né, acaba virando uma bola de neve. Então, a primeira coisa que as pessoas querem é correr atrás do prejuízo, tá? Querem métodos milagrosos. Carol, me deu uma receita, o pessoal fala assim, me deu uma receita do que eu preciso fazer para eliminar esses 2 quilos que eu ganhei. Primeiro de tudo, gente, esse peso que vocês veem a mais na balança não é gordura, tá? Para você ganhar, só para vocês terem uma ideia, para você ganhar 1 quilo de gordura, você tem que consumir 7.000 calorias. 7.000 calorias, entendeu? É muita coisa. Então, para você ganhar aí 2 quilos, 3 quilos, você tem que comer muita coisa por vários dias consecutivos. Então, não é no final de semana, não é num dia da Páscoa que você vai ter ganho todo esse peso. Mas, lógico, quando você sobe na balança e você não tem esse conhecimento, a primeira coisa que acontece é o desespero, eu ganhei gordura, mas não é, tá? O que acontece? Quando você se alimenta de uma maneira desregrada, come muito doce, muita fritura, bebe, entendeu? Come diferente do que você está acostumado a comer habitualmente, o que acontece? Você fica muito retido, você fica com uma retenção muito grande. Por isso que você sobe na balança e dá um peso tão diferente, tá? Isso não significa que você ganhou 3 quilos, 2,5 kg, 3 quilos de gordura em um dia, em um final de semana, tá? Então calma, não precisa se desesperar que você não perdeu todo o seu processo, tá bom? Fica tranquilo, foi o que eu falei para essa minha paciente, eu falei calma, né? Não é por causa disso que você vai, né? Não é por causa de um final de semana, é por causa de um dia que você engordou 3 quilos, isso daqui é retenção. Você bebeu bebida alcoólica? Ah, bebi. Você comeu, né, diferente do que você está habituada, alimentos, né, com mais sal, que são mais ricos em sódio, às vezes mais processados, ultraprocessados. Ah, sim, eu comi. Eu falei, então, tá explicado. Comendo uma quantidade maior, comeu mais doce, mais chocolate. Então, é normal isso acontecer, tá bom? Então, assim, primeira coisa, não se desespere, tá? Não queira cometer esse erro de ficar sem comer, porque daí o que acontece? Ah, não, já que eu exagerei, já que eu engordei, a partir de agora eu não vou comer mais, entendeu? Eu vou ficar o dia todo sem comer, eu vou passar, sei lá, vou fazer um jejum de 24 horas, ou então eu vou acordar, vou tomar um suco detox para fazer, né, um detox, e aí depois eu não vou comer mais nada, eu vou comer só à noite. Não faça isso, tá? Não faça isso. Por quê? Porque quando você passa um período muito longo sem comer, o risco de você ter episódios de compulsão alimentar é muito grande, tá? O que isso significa? Você vai se privar demais, você vai ficar muito tempo sem comer e a hora que você começar a comer, você vai perder o controle. Você vai comer indiscriminadamente. Aí o que acontece? Você não consegue escolher a qualidade do seu alimento, porque você está com muita fome, você não vai conseguir escolher os melhores alimentos. Tá? Você vai comer o que vier pela frente, porque você está com fome, você não vai conseguir selecionar. E você também não vai conseguir cuidar da quantidade,
tá? Você vai estar com fome, você vai se perder e vai começar a comer como se não houvesse amanhã, tá bom? Então, primeiro de tudo, isso serve, gente, para final de semana, para feriado. Essa semana nós vamos ter mais um feriado prolongado, né? Eu não sei se a maioria das pessoas aqui vão emendar, né, quinta e sexta-feira, mas possivelmente, né, a maioria das pessoas que trabalham aí em alguns lugares emendam, né, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, nós já viemos de um feriado prolongado da semana passada e agora, né, vamos ter mais um feriado prolongado. Então, apliquem já, né, tudo isso que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, apliquem, né, nesse feriado, tá? Para vocês não cometerem os mesmos erros, ok? Aí eu quero que vocês apliquem, depois eu vou dizer dica por dica o que vocês precisam fazer, tá? Para não cometer mais esses erros, né? E minimizar aí esses prejuízos dos exageros cometidos no feriado. E depois eu quero que vocês venham me contar, tá bom? Então, primeiro de tudo, não se pese, tá? Não chegue na segunda-feira desesperada, comer lá como se não houvesse amanhã, aí na segunda-feira a primeira coisa que quer fazer é se pesar para ver quantos quilos engordou, tá? Esquece e deixa a balança de lado, tá? Não fique focado na balança, porque senão se você vê lá o númerozinho subindo 2, 3 quilos, você vai se desesperar, tá bom? Deixa de lado, não faça isso, tá bom? Segunda coisa, não fique querendo ficar à base de suco detox, lá, bater aquele suco verde com couve, limão, gengibre, abacaxi. Aí, lógico, esse suco é bom? É bom, mas o processo de detoxificação é muito além do que você ir lá e fazer só o suco detox, tá? Então, assim, claro, você tomar ele de manhã, junto com o seu café da manhã, né, junto com uma boa fonte de carboidrato, uma proteína boa, não tem problema nenhum. O problema é que daí as pessoas querem compensar esses exageros tomando só suco detox e não comendo mais nada, tá? Então, não façam isso, tá? Não façam isso, não cometam esse erro, porque senão foi o que eu falei lá atrás. O risco de você ter episódios de compulsão alimentar, ou seja, comer sem prestar atenção, né, não cuidar com quantidade e com a qualidade dos alimentos, vai ser muito grande, tá? E não se preocupe que isso que você, né, esse peso a mais que vem aí no depois do final de semana, do feriado, não é gordura, tá? Você não ganhou 3 quilos de gordura, senão você teria que comer muita coisa, tá? Porque para você ganhar 1 quilo, você tem que consumir 7.000 calorias, tá? Então, esquece isso daí, beleza? Não fiquem desesperadas por causa da balança. Então, se vocês puderem, já nem se pesem, tá? Isso é uma coisa clássica que eu falo para os meus pacientes. Desapeguem um pouco da balança, tá? Desapeguem da balança, porque quando a gente vê quem tá muito focado no processo de emagrecimento, se você vê a balança subindo, pode ser que não seja gordura, tá? Nesse caso não é gordura, é retenção, mas o teu cérebro ali, ele vai falar, opa, é gordura, eu preciso parar de comer, né? Eu vou viver só de suco detox. Não, tá? Não cometam esse erro, porque realmente isso não vai ser bom pro seu processo, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira coisa né, já voltando lá, não queira viver à base de suco detox e não pare de comer. Isso daqui é crucial, tá, gente? Tá? 3 coisas. Não se pese, primeiro, não se pese. Não queira viver à base de suco detox para correr atrás do prejuízo e não fique sem comer. Não fique sem comer e não pule refeições, tá? Não faça jejuns prolongados demais, tá? Se você não é uma pessoa que está acostumada, que está habituada a fazer jejum, não faça, porque não vai funcionar, tá? Não é isso que faz você emagrecer, não é o jejum, tá? Isso também é uma dúvida que muitas pessoas têm. Ah, Carol, o jejum intermitente faz emagrecer mais? Não, gente, o que faz emagrecer é o déficit calórico. Ah, Carol, o que isso significa? Significa que você precisa gastar mais calorias do que você está consumindo, tá? Não adianta você fazer jejum, né, e estar consumindo mais calorias do que você está gastando. Você não vai emagrecer. Aí o que vai acontecer?
E outra, gente, o jejum, ele precisa ser orientado por um profissional, tá? Não é de qualquer jeito que você faz, não é de qualquer jeito que você quebra o jejum. Ele é sim uma estratégia nutricional válida, tá? Ele é uma boa estratégia nutricional, mas não é para todo mundo e tem que ser feito passo a passo certinho, a técnica certa. Tá? Senão o que acontece? O risco de você ter carências nutricionais, de você passar mal, de desmaiar, né, de, sei lá, ficar se sentindo fraca é muito grande. Então, o jejum precisa ser feito, tá? Não adianta fazer aí tentando correr atrás do prejuízo para, né, por causa dos exageros. Não, precisa ser feito com acompanhamento de um profissional, que aí sim ele vai te orientar, não só no período do jejum, ele vai orientar a sua alimentação ao longo do dia inteiro. Então, como você vai começar o jejum, de quantas horas vai ser esse jejum, quais alimentos você vai utilizar para fazer a quebra desse jejum, que também é muito importante, né? O jejum, a quebra do jejum tem que ser feito com alimentos específicos, não é com qualquer alimento, entendeu? Então, não façam isso por conta própria, tá? Na hora do desespero aí de querer compensar esses exageros, muitas pessoas acabam querendo fazer aqueles jejuns prolongados, jejum de até de 24 horas. Teve uma paciente minha que relatou pra mim que uma vez ela fez lá por conta própria um jejum de 24 horas. Passou mal, entendeu? Não tinha energia pra fazer nada no outro dia e não emagreceu, entendeu? Porque o que emagrece não é o jejum, é o déficit calórico, tá? Ah, legal, a Val tá dizendo aqui que é bom saber. Isso, Val, isso é uma coisa muito importante, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm. Né? Ah, para emagrecer tem que necessariamente fazer jejum. Não, tá? É a mesma coisa de que, para emagrecer você precisa obrigatoriamente comer de 3 em 3 horas. Também não. Isso a gente tem que respeitar a individualidade de cada pessoa, tá? Tem pessoas que se adaptam muito bem ao jejum, né? Mas são pessoas que não têm, né, normalmente não têm apetite logo cedo, né? Então a gente consegue trabalhar, né, uma estratégia de jejum bacana. Mas é completamente possível você emagrecer da mesma maneira sem fazer o jejum, entende? Então, não precisa fazer isso, tá? Se você quer tentar compensar os exageros aí cometidos durante a Páscoa, ficar fazendo jejum prolongado, né? Ou ficar fazendo, querer viver de suco detox nesse momento, não adianta, tá? Foi o que eu falei ali agora há pouco. O processo de detoxificação, né, que é o processo correto, ele é muito mais complexo do que, assim, ele precisa de muito mais, você precisa fazer muito mais do que só fazer um suco verde lá de manhã, tomar e ficar sem comer o resto do dia, tá? É muito além disso. Então, não faço. Claro, se você quiser incluir lá um suco verde de manhã no seu café da manhã, ótimo, tá? Porque ele é muito saudável. Ele tem muitas, né, propriedades maravilhosas, enfim. Mas não que você vai fazer esse suco e vai ficar, né, vivendo desse suco aí o dia inteiro, tá bom? Então, não cometam esses 3 erros aqui que eu acabei de falar, que é se pesar logo em seguida do feriado, tá? Não cometa esse erro. Ficar sem comer ou, né, fazer jejuns muito prolongados, também não cometa esse erro, tá? E não queira ficar vivendo só de suco detox também para tentar compensar aí tudo que você consumiu aí durante o feriado, durante a Páscoa, ok? Muito bem, agora eu quero que vocês peguem aí papel e caneta. Quem não tiver papel e caneta, já fica preparado depois que eu finalizar essa live, né? Para você salvar, para você compartilhar, para poder assistir depois, para anotar essas dicas que eu quero que vocês apliquem, tá? E quero que vocês já coloquem elas em prática agora, depois desse nosso feriado prolongado aí que nós vamos ter, né? Esses dias aí de feriado agora nessa semana. Quero que vocês coloquem em prática e depois venham me dizer como é que foi, tá? Se deu certo, como é que foi pra vocês, se funcionou, tá? Podem deixar lá no comentário da live, podem mandar por mim por direct. Eu vou adorar saber, tá? Mas eu quero que vocês, o quê? Partam pra ação, porque não adianta a gente ficar só aprendendo, consumindo conteúdo, né? Isso é muito importante. Claro, o conhecimento, ele é extremamente válido, mas o que vai definir mesmo que isso faça diferença na sua vida é você adquirir esse conhecimento e aplicar ele, colocar tudo em prática. É isso que vai, né, fazer você virar a chavinha lá
e realmente conseguir emagrecer, tá ok? Então, pega papel e caneta lá e anotem a primeira coisa que vocês precisam fazer aí logo depois do feriado, tá? Primeira coisa, número 1, não se desesperar com o peso da balança, ou se você mesmo, né, a gente já combinou que você não vai se pesar. Ai, Carol, eu tô me sentindo muito inchada, eu tô muito pesada, eu engordei 3 quilos. Não, gente, você não engordou 3 quilos só no final de semana, tá? Foi o que eu expliquei. Para você engordar 3 quilos, você tem que consumir muitas calorias. Para você engordar 1 quilo, você precisa consumir 7.000 calorias, tá bom? E a Nica aqui tá dizendo como saber qual é o nosso déficit calórico. Nica, isso você vai descobrir junto com o acompanhamento profissional, tá? Quando você faz uma consulta lá com o teu nutricionista, ele vai estimar a sua taxa de metabolismo basal, tá? A tua taxa metabólica basal. E aí, em cima disso, desses cálculos, né, ele consegue estimar, né, a quantidade calórica que você precisa consumir durante o dia e fazer esse déficit calórico, tá? Então, para você descobrir qual né, quanto você precisa reduzir de calorias aí na sua alimentação, você precisa, né, de um profissional para realmente te passar qual que é a tua taxa metabólica basal e qual é a quantidade calórica que você precisa consumir aí diariamente para perder peso, tá bom? Então, primeira coisa de tudo, já anotaram aí, primeiro item não se desesperar com o inchaço logo depois, né, da Páscoa ou do feriado. Não se desesperar e não ficar achando que isso tudo é gordura, tá bom? Porque isso é retenção. Lógico, você pode ter ganhado um pouquinho de gordura, claro. Se você cometeu muitos exageros, isso é possível. Mas não 2, 3 quilos, tá? 3 ou 4 quilos, ok? Número 2, não pule refeições, tá? Ou não fique sem comer, que foi os maiores erros que a gente acabou de falar aqui. Não faça isso, tá? Por quê? Reforçando, porque quando você se priva demais, quando você faz muita restrição calórica, muita restrição alimentar, o risco de você ter episódios de compulsão alimentar é muito grande, tá? Então, o que acontece? Você tá lá morrendo de fome, aí você começa só a pensar em comida, você não pensa em mais nada a não ser na comida. Quando você começar a comer, você vai comer de forma indiscriminada, tá? Você não vai conseguir escolher nem os melhores alimentos, tá? Você não vai conseguir se importar com a qualidade alimentar e nem com a quantidade que você vai comer. Então, não faça isso, tá? Foi pegando o gancho do que eu falei lá do jejum, tá? Não ache que ficar em jejum por muitas horas vai fazer você perder peso ou vou diminuir o prejuízo aí que eu cometi durante o feriado todo, ok? E lógico, né, gente, também tem o risco de carência nutricional, né? Porque também se você ficar sem comer, tem pessoas que nem que foi eu comentei dessa minha paciente aí, antes, lógico, dela começar o acompanhamento nutricional, ela chegou a fazer jejum de mais de 24 horas. Vocês acham que isso é saudável? Não, não é. Lógico, se você fizer um dia, talvez o impacto não seja tão grande, mas se você fizer 2, 3, 4 vezes, o que isso vai acontecer? Nutricionalmente, vai faltar, você vai ficar com carências nutricionais. Cabelo vai começar a cair, unha vai ficar fraca, a pele vai ficar feia, você não vai ter energia, você não vai conseguir fazer nada. E esse não é o foco, tá bom? Não é isso que vai fazer você perder peso, enfim, ou diminuir ou reduzir esse prejuízo aí, tá? Pelo contrário, vai aumentar as chances de você depois acabar comendo o dobro e acabar aí sim ganhando peso, tá bom? Número 3, não fique vivendo de suco detox, tá? Reforçando aqui o que a gente já comentou ali atrás. Quer fazer o suco detox lá de manhã? Ok, tá? Mas não é esse detox que vai fazer você tirar as impurezas lá, que você vai fazer esse processo de detoxificação e vai tirar todas as impurezas lá do organismo, né? Depois de ter todo esse consumo, né, de alimentos. Não é isso, tá? Então,
Quer colocar o suco detox de manhã? Não tem problema, mas não ache que isso só vai fazer o teu detox e não fique também só vivendo disso. Se alimente de uma forma normal, tá? Inclua ele lá de manhã, mas continue fazendo as suas refeições normais. Tá, e aí vocês vão me perguntar, ai Carol, mas o que é esse processo de detoxificação? O que eu preciso fazer para realmente, né, desintoxicar o meu corpo, deixar o meu corpo mais limpo aí depois desses exageros? Gente, o melhor detox que vocês podem fazer é evitar industrializados, tá? Porque os industrializados, alimentos extremamente industrializados, processados e ultraprocessados. Por quê? São alimentos que têm muitos corantes, aditivos, eles têm muitas substâncias que não fazem bem para o nosso corpo, tá? Eles têm muito sódio, então você já pense lá, você já tá retida, né? Você já tá retido porque você acabou comendo além daquilo que você, né, do que você precisava e acabou consumindo alimentos muito calóricos. Então você já tá retida, aí você vai sim comer mais industrializado, né? Muito biscoito, esses biscoitinhos água e sal, muito bolinho, aqueles bolinhos, né, prontos e tudo mais. Salgadinho, sei lá, essas bolachas que parecem fit, mas não são, produtos fit. Então isso não é bom. Então o melhor detox que você pode fazer é reduzir o consumo desses alimentos, tá? Ah, Carol, mas o que eu vou consumir? Os alimentos mais naturais possíveis, tá? Aqueles que são mais próximos da natureza. Fruta, legumes, verduras, boas fontes de proteínas, tá? Quando você for, né, comer, por exemplo, de manhã, se você quiser nesse momento substituir, né, o seu pãozinho por, sei lá, uma batata doce, para quem consegue, né? Tem pessoas que se adaptam bem, uma batata doce, uma mandioca, nesse primeiro momento, para que o corpo, né, faça realmente esse processo de eliminar todas as impurezas e receber alimentos bons, né? Alimentos que vão te nutrir com a densidade calórica baixa, né? E que são os mais próximos da natureza possível. Então, o detox que você precisa fazer não é ficar tomando suco lá, suco verde todo dia, tá? É reduzir o consumo de industrializados, né, alimentos extremamente industrializados, processados e ultraprocessados, ok? Número 4, apenas volte para a sua alimentação normal, tá? Não queiram métodos milagrosos, não queiram inventar moda, porque não tem, gente, não existe milagre, não existe fórmula mágica, tipo, comi demais, exagerei, daí eu tomo uma cápsulazinha lá que vai mudar tudo, ou eu tomo um chá lá que vai revolucionar minha vida. Não existe, tá? Você precisa fazer o quê? Simplesmente, né, que nem as pessoas falam, né, Carol, me passa uma receita do que eu preciso fazer pra, sei lá, pra reduzir esse prejuízo aí. Simplesmente, essa é a resposta que eu sempre dou, os meus pacientes podem dizer aí pra vocês. Simplesmente volte pra sua alimentação normal, tá? Ah, Carol, mas o que precisa ter aí na minha alimentação pra ser uma alimentação boa, rica, que me ajude aí nessa hora? Primeiramente, foi o que eu falei, né, de dar preferência para os alimentos mais naturais possíveis, evitar, né, os industrializados, processados e ultraprocessados. Consumir boas fontes de carboidratos, tá? Evitar aqueles que são muito à base de farinha branca nesse momento, dar preferência para os integrais, tá? No cafezinho da manhã lá, consumir uma fruta com uma aveia, né? Alimentação, assim, alimentos, carboidratos que são muito ricos em fibras. Por quê? Porque eles vão te dar saciedade. E segundo, vão ajudar no teu trânsito intestinal, que isso também ajuda. Por quê? Porque quando você come muito fora da tua, né, do teu habitual, quando você come muitos alimentos que não são saudáveis, a primeira coisa que acontece é que o teu intestino trava. É verdade ou não é? Ai, nossa, meu intestino estava funcionando tão bem, depois desse feriado travou. Claro, que você já tende a tomar menos água, você não come fibra, você come muitos alimentos refinados, então é normal o teu intestino travar. Então, os carboidratos, né, os alimentos integrais, os carboidratos, né, os alimentos que são ricos em fibras, eles vão ajudar no trânsito intestinal. Claro, sempre alinhado com a ingestão de água, tá, gente? Porque não adianta consumir bastante fibra e não tomar água, porque o intestino não vai funcionar.
Mas eles são muito importantes porque eles vão dar saciedade, tá bom? Escolher boas fontes aí, por exemplo, no café da manhã, como eu disse, uma boa fruta com uma linhaça, chia, aveia, são ótimas opções, tá? São excelentes opções. Para quem gosta, pode incluir lá uma batata doce ou um aipim de manhã, também tá ótimo, tá? Às vezes parece meio estranho para algumas pessoas, mas outras pessoas gostam, então faz sentido também, ok? Incluir proteínas, se possível, em todas as refeições. Por quê? Quem me acompanha aqui, quem acompanha as lives, sempre escuta eu falando as mesmas coisas. Porque a proteína tem um poder de saciedade muito maior do que os outros alimentos, em relação aos carboidratos, por exemplo. Então, sempre incluir uma proteína aí em cada refeição vai ajudar, porque vai te dar saciedade. E também vai fazer com que, né, o seu corpo continue trabalhando aí o dia todo, né? Porque o nosso corpo precisa trabalhar muito mais para metabolizar uma proteína do que um carboidrato. Então, o que acontece? A gente incentiva o nosso corpo a estar trabalhando o tempo todo se a gente fizer sempre incluir uma proteína, mas uma proteína boa, tá, gente? Boa em cada refeição, tá? Qual seria uma opção de proteína boa? Ovos, tá? No café da manhã, super bem. Um patezinho lá de frango, né, no café da manhã também, se quiser fazer um patezinho de frango com cottage, é uma ótima opção. Um patê de atum também, com cottage e atum, ou um creme de ricota e atum, é excelente, né, nas grandes refeições. Uma carne bovina magra, lá um patinho com chamole, uma carne de frango, não precisa ser só o peito de frango, pode ser um corte legal, uma coxa com sobrecoxa, pode ser o peito, pode ser um sassami, uma carne suína, muito boa para incluir, que ela é uma carne mais magra, é o lombo suíno, então se quiser pode incluir também, tá? Mas sempre incluir proteínas durante as refeições, isso é muito importante, tá ok? Quinto ponto, gente, isso daqui eu acho que, olha, é o mais importante de todos, anotem e façam asteriscos aí do lado. Tomem muita água. Depois desse período de exageros, para você conseguir melhorar essa retenção e eliminar esses líquidos do corpo, você precisa tomar água, tá? Aumenta o teu consumo de água. Se você não tem o hábito de tomar água, comece, e se você já toma, aumente o seu consumo de água, porque é isso que vai fazer você eliminar os líquidos do corpo. Tá? É muito importante. Água, 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 água. O dia inteiro. Aumente o consumo. De manhã toma um pouquinho, de tarde toma um pouquinho, tá? Não precisa tomar também só em uma hora de uma hora do dia. Não, fracione o teu consumo de água durante todo o dia, ok? 6. Tem alguns chás que ajudam, tá? A melhorar essa retenção. Mas, gente, por favor, ó, que isso fique muito bem claro. Não adianta você tomar chás para ajudar na retenção e não tomar água, e não melhorar a tua alimentação, não consumir alimentos que vão ajudar também nesse processo. Não adianta, aí você come lá tudo errado, fica sem comer, né? Não toma água, aí toma lá um chazinho desses que ajudam, né? Que eu já vou dizer quais são, e achar que vai fazer efeito. Não. Tá? Isso é um conjunto de bons hábitos, tá? Esses chás, eles vêm como um plus, eles vêm como um adicional para ajudar, tá certo? Mas não adianta não seguir essas dicas, fazer lá tudo diferente do que eu tô falando, e aí lá tomar uma xícara lá, ou um copo de chá, e achar que isso vai melhorar a retenção, que não vai, tá? Mas se você seguir certinho, esse passo a passo que eu tô falando pra vocês, e incluírem esses chás, ajuda muito, tá? Eles são chás que potencializam essa ação diurética, tá? São eles, chá de hibisco, que é muito bom, e cavalinha, tá? Vocês podem fazer até uma junção dos dois. Os melhores é que vocês comprem diretamente na casa de produtos naturais, tá, gente? A ervinha mesmo, você compra lá, tem o hibisco, tem a cavalinha, você pode misturar um pouquinho dos dois, fazer o chazinho lá, a infusão, e ir tomando durante o dia, tá? Ao longo do dia aí faz, mas vai intercalando com água, tá? Também porque hiperdosagens de chás também não é muito bom, né? Você tomar muito chá também não é saudável. Então ali você tomar
uma garrafinha de chá e o restante você completar com água, perfeito, tá? Mas são chás que têm sim uma ação diurética que ajudam muito nessa hora que você tá com muita retenção, tá bom? Retenção de líquidos no corpo. Outra coisa, evitem ter excesso de chocolates em casa. Eu sei que vocês vieram da Páscoa e eu sei que com certeza muitas pessoas ganharam muitos chocolates. Mas se você já tem um paladar que gosta muito de chocolate, que gosta muito de doce, se você ficar com esse excesso de doces estocados na sua casa, você não vai conseguir se controlar. Toda hora você vai lá e vai beliscar um chocolate, vai pegar um bombom, vai pegar um pedacinho de ovo. Tá? E nesse momento, não que você não possa comer, não vou comer, vou jogar o chocolate fora. Não é isso, tá? Eu quero o quê? Que vocês evitem e guardem esse chocolate para você comer no momento apropriado, certo? Vamos lá, eu vou comer um pedacinho por dia, sem problema nenhum. O problema é que dificilmente uma pessoa consegue ir lá no ovo e comer um pedacinho. Ou ir lá por exemplo, na caixa de bombom lá, na caixa de Ferrero Rocher, e comer um só. Você começa com um e depois vai virando uma bola de neve, né? Você pega mais um, pega mais um, pega mais um. A Val tá dizendo aqui que é desse jeito mesmo. E é mesmo, entende? Então, ganhou muito chocolate, não deixe eles de fácil acesso para você, tá? Se você puder, por exemplo, distribuir um pouco desse chocolate, eu ganhei muito chocolate, então eu vou dar um pouquinho pra minha irmã, eu vou dar um pouquinho pra minha mãe, e vou ficar lá com um ovinho só, ou com uma caixa de bombom, um pouquinho mais, beleza, ótimo. Mas se você não quiser partilhar desse chocolate, pelo menos não deixe ele de fácil acesso, tá? Deixa ele lá guardadinho, deixa lá, não, beleza, eu tenho uma caixa de bombom, mas eu vou deixar disponível aqui pra mim, sei lá, 3 chocolates para eu comer aqui durante a semana. Para você não ter perigo de comer em excesso, porque se você abrir lá o ovo, dificilmente você vai conseguir se controlar, tá? Pega o ovo, isso também funciona muito bem. Pega o ovo e fraciona ele, corta ele, quebra ele em vários pedacinhos e coloca em refratários, em potinhos e tudo mais. E aí você fala, não, esse daqui é o que eu vou consumir, esse potinho aqui, eu vou consumir ele em 3 dias. Entende? 3 ou 4 dias. Potinho pequenininho é isso que eu tenho para consumir em 3 dias. Acabou? Acabou. Eu não vou pegar mais, eu vou pegar só na próxima semana. Porque quando você fraciona e você não vê aquela oferta muito grande de chocolate, fica mais fácil de você se controlar. Agora, se você abrir e ficar com o ovão lá inteiro ou com a caixa de bombom inteiro, vai ser muito difícil, a não ser que você não tenha um paladar assim que goste de doce. Aí tudo bem, você vai comer um pedacinho e pronto. Agora, se você tem um paladar que ama doce, você não vai conseguir se controlar, tá bom? E 8º e último passo que vocês, precisam seguir aí é se movimente, tá? Se movimente o máximo que você conseguir. Por quê? Porque vai aumentar o seu gasto calórico, certo? E você também, ajuda, nessa retenção. Se você estiver se alimentando bem, tomando bastante água e se movimentando, essa retenção, ela vai diminuir de uma forma mais rápida e mais eficiente, tá? Então, se movimenta. Carol, eu não vou pra academia, eu não gosto de academia. Não tem problema. Caminha na rua, caminha no parque, sai pra passear com o teu cachorro, sai pra passear com a tua família, mas o importante é se movimentar, tá? Se você gosta de andar de bicicleta, anda de bicicleta, se você gosta de, andar de patins, não tem problema. O tipo do exercício não importa, não é porque você, movimentar, eu preciso necessariamente ir pra academia. Não, tá? O importante é você estar se movimentando, estar incentivando o seu corpo a aumentar o gasto calórico, tá certo? Gente, então essas dicas de ouro que eu dei aqui pra vocês agora é o que realmente vai fazer diferença aí, no pós-Páscoa e no pós-feriado aí de vocês. Então eu quero que vocês apliquem, tá? Quero saber se vocês anotaram tudo aí direitinho e eu quero saber quem que vai aplicar isso na rotina, Quero que vocês apliquem, que vocês coloquem em ação, tudo isso que vocês aprenderam aqui hoje.
Não deu para anotar? Não tem problema, a live vai ficar salva, você pode assistir quantas vezes você quiser, anotar passo a passo, compartilhar aí com outras pessoas, tá? Eu já vou disponibilizar ela assim que nós finalizarmos, ok? Gente, ficou alguma dúvida? Agora é hora de vocês mandarem as suas perguntas. Alguma dúvida? Algo que vocês gostariam de falar? Mandem que a hora é agora. Me contem. E claro, se vocês, né, não tiverem dúvidas agora, quiserem me mandar, deixa lá no comentáriozinho da live, logo abaixo da live, lá deixa nos comentários que depois eu respondo, ou quem quiser pode me mandar por direct também, tá certo? Gente, então era isso, esse era o recado que eu queria passar pra vocês hoje, tá? Espero que vocês apliquem tudo isso daí na vida de vocês e venham me contar depois, tá? Eu fico muito feliz quando eu tenho esses feedbacks, eu recebo muito isso dos seguidores, né, que eles... Né, o pessoal coloca em prática aí tudo que eu vou falando e vão mudando as dicas, né? Vão mudando a sua vida. Até ontem eu fiquei muito, muito feliz que a Bárbara, eu acho que ela deve estar até assistindo a gente aí, a Bárbara, que ela trabalha comigo, né? Ela faz parte da minha equipe. Ela falou, Carol, ela que edita os meus vídeos, né? Então ela me ouve falar dia e noite, noite e dia. Ela falou, Carol, e eu tô, de tanto te ouvir falar, né, de tanto seguir, né, ver todas as dicas que você dá, eu tô aplicando isso na minha vida e eu já tô vendo retorno. Só com as dicas simples que você dá, eu já tô emagrecendo, eu já tô vendo que eu diminui medidas, as pessoas já estão... Ah, a Bárbara tá ali, ó. Ela falou, as pessoas já estão olhando pra mim e estão falando que eu tô mais magra, que eu tô emagrecendo. Ela falou, mudei meus hábitos, entendi a importância de eu me hidratar bastante, né? Agora já vou começar a me movimentar mais, já quero começar a praticar uma atividade física. Ela falou, é a chavinha que muda, tá? É a chavinha que muda. Então, assim, de tanto eu ficar ali na cabeça dela, ela me ouvindo falar todos os dias, ela falou, caramba, vou colocar em prática, vou aplicar e realmente tá dando certo, tá? Então, o conteúdo eu sempre disponibilizo aqui para vocês, né? Todos os dias tem conteúdo aí né? Tem vídeos, tem postagens para que vocês realmente possam colocar em prática, né? E começando a colocar em prática e já começar a colher esses resultados, tá? A única coisa que falta é vocês partirem para ação e começar a aplicar aí para que os resultados comecem a aparecer, tá certo? Então, gente, era isso, tá? Desejo um ótimo feriado aí para todos. Não cometam muitos exageros, tá? Tentem aí se controlar, né? Tentem se movimentar, não exagerem demais na alimentação e sigam aí esse passo a passo que eu ensinei para vocês, né? A partir do começo da semana que vem, para que vocês não fiquem nesse desespero e acabem aí cometendo erros, né? Cometendo erros aí nesse momento, tá certo? Então, um beijo, já que tá dando boa noite aqui, um ótimo feriado a todos, um beijo, gente, muito obrigada pela participação de todos e até semana que vem, tá? Semana que vem, na quarta-feira, teremos mais live, tá? Às 20 horas, horário de Brasília, estaremos aqui firmes e fortes, como todas as semanas, tá certo? Então, um beijo, gente, um beijo pra todos, beijo, Val, boa noite e até semana que vem.